ele fala isso, ele fala que ele é a total verdade, a total liberdade, o total de tudo. Porque ele é o começo, ele é o meio e ele é o fim. Claro. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos. Acontecerá. E vai acontecer porque ele é santo, 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 poderoso e fiel. E é verdade. Fica. Bom dia a todos, galera! Quero começar mais um momento da palavra de Deus aí. Mais um momento, tamo junto nessa aí. Apenas um versículo da palavra de Deus. Não é muito versículo não, mas eu acredito que um versículo ele faz toda a diferença na nossa vida e na vida daqueles que confia, que acredita, que vive o evangelho. E falar de Jesus, falar de Deus, eu tenho 1000 palavras, mas mesmo assim não podemos passar o dia vazio não. Pelo menos no seu dia a dia, alguma coisa tem que sair de Jesus, porque é obrigatório? Não. É porque amamos a Deus, amamos o Evangelho. Graças a Deus, eu amo Jesus, amo demais, adoro o Evangelho e vou fazendo o que eu sei fazer dia a dia. É simples assim mesmo, mas eu creio que Deus, ele habita aos corações de todos que o ama, que adora, que procura, que busca ser feliz. E ser feliz é o que todo mundo quer. Mas muitos têm a oportunidade e só querem fazer o mal, atrapalhar os outros. Quando você ouvir um pregador ou um mensageiro trazer uma mensagem da palavra de Deus, às vezes você gosta, às vezes você não gosta. Se você gostar, glória a Deus. Agora, se você não gostar, ore por ele, para ele trazer uma mensagem até melhor. Não critica não. Quanto mais você critica, mais o seu coração encontra amargurado, envenenado, triste. Porque é assim que você vai contaminar outras pessoas, falando mal uma das outras. Porque pregou assim, porque falou assim. Todo mundo é pecador nessa terra, mano. Todo mundo tem as suas falhas. Todo mundo tem o seu momento bom e o seu momento ruim. Como a gente pode dizer? Assim mesmo, Dudu, momento difícil. Tantas pessoas passam por opressão. Pessoas passam por momentos tristes mesmo. Momentos de calamidades. Momentos de angústias. Pela perda. Às vezes pelo ganho. Tem gente que perde e fica triste, dependendo o quê. E tem gente que ganha, dependendo o que ganhou, não fica feliz porque não era aquilo que queria. Por isso que eu digo a vocês, pessoas são pessoas, cheio de falhas. Nós temos que orar por todos. Quanto mais você ora por todos, quanto mais você fala do amor de Jesus, quanto mais você fala de Deus, você vai ficar revestido com o Evangelho. E você vai ficar longe da negatividade. A negatividade, a energia negativa, hoje anda tomando conta de muita gente. Porque é mais fácil criticar do que apoiar. É mais fácil você falar mal do que ajudar. Porque muitas das vezes a raiz de todo mal já está dentro. Você está sendo contaminado, você já está contaminado e vai contaminando as pessoas também. Esse é o problema das pessoas hoje, nesse momento. Pessoas contaminando pessoas. Porque ouviu isso, ouviu aquilo, viu isso e viu aquilo. Se todos pegassem, orassem pela causa, porque quanto mais você fala, quanto mais você anuncia coisas ruins, mas as pessoas absolvem, porque elas estão frias. É assim que as pessoas espalham um comentário, uma palavra, um gesto. Tudo é assim espalhado por pequenas coisas. Mas nós hoje, que somos cristãos, quando vemos uma coisa que não é legal,
Ore por aquilo. Porque quanto mais você falar sobre isso, mais as pessoas serão contaminadas. E é verdade. E você fazendo isso, nem sempre terá resultados bons. O que o diabo quer? Que todo mundo escuta aquilo que é mal. Que todo mundo espalhe a notícia mal para todos que sejam contaminados. É isso que o diabo quer. Usar você de escravo, marionete. Eu mesmo, quando vejo um pregador que não está pregando de acordo com a Bíblia Sagrada, com a palavra de Deus, eu oro por ele. Que ele venha ser renovado, que ele venha ser transformado, que Deus venha abrir a mente dele. Eu contaminar com a mensagem que ele está pronunciando, falar para as pessoas, não está certo. Jesus não se agradaria com isso. Por quais motivos? Escândalos. Escândalos atrás de escândalos. Como eu sempre tenho falado, todo mundo é pecador, todo mundo é falho, não há um justo nessa terra, não há um perfeito nessa terra e não há um santo nessa terra. Quando você peca e quando você não peca, às vezes pecamos em pensamentos, às vezes pecamos em atitudes, em palavras, para vocês verem, em pronunciamentos, porque somos falhas. Somos pecadores demais, mano. Quando você se achar santo, 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 Deus já te rebatou. Quando você se achar santo, nunca você vai ser santo. Santo é só Jesus. Existem pessoas que se acham perfeitas. Acham até melhores do que eu, porque eu trago um evangelho assim simples. Tudo está na Bíblia. Chegaria o tempo do amor de muitos que esfriariam. Chegaria o tempo que muitos falariam até mal de Jesus Cristo, dos seus seguidores, dos adoradores. Chegaria o tempo que pai matava filho, filho matava pai, amigos matavam amigos. Não importa quem, um mataria o outro. Chegaria esse tempo e chegou. Ali no primeiro homicídio que aconteceu, o irmão matando o irmão, Caim matando Abel, Deus falou para Caim: se você continuar com esse pensamento, a maldade, o pecado, a ruindade, o diabo, as trevas está na porta. Se você continuar assim, ela vai te abraçar, ela vai te pegar e vai te consumir. Mas você tem escolha para repreender tudo que é mal. Deus avisou Caim. Por que ele não ouviu? Porque o coração estava amargurado. O coração já estava longe de Deus. Deus estava ausente na vida de Caim, porque Caim não queria Deus. Simples assim. Queria fazer o mal. E quantas pessoas nesse mundo pensam em fazer o mal? Milhões. É só você ligar a internet. É só você ligar a televisão. Um falando mal do outro. Toda hora. Às vezes no trabalho mesmo, que você vai trabalhar, você escuta. Às vezes quando você vai fazer alguma coisa, você escuta um falando mal do outro. Porque não aceita como a pessoa é. Porque a pessoa é assim. Ser humilde. Ter Jesus na tua vida é a melhor coisa que você faça. Porque você será renovado. Tô falando. Eu tenho muitas experiências, mano. Como Jesus, ele te faz você diferente. Eu acredito que, como a gente não tem Deus, eu creio nisso. Quando não temos Deus, nós somos de um jeito. E quando nós temos Jesus, somos de outro. Por quê? Mas por que é assim, Dudu? Porque Jesus, ele veio morrer pelo nosso pecado e nos libertar da raiz de todo mal. É por isso, simplesmente assim. Ele quer nos ajudar, ele quer nos salvar. Simples assim, é. Para vocês verem. Evangelho é para corrigir as pessoas, modificar as pessoas, transformar as pessoas. É para isso. Então, bora trazer uma mensagem bem boa da palavra de Deus, como já tenho falado desde o começo, que está na Bíblia. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Quando ouvimos essa mensagem, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando ouvimos essa mensagem da palavra de Deus, já ouvimos quem é Jesus. Quando ele fala isso,
ele fala que ele é a total verdade, a total liberdade, o total de tudo, porque ele é o começo, ele é o meio e ele é o fim. Claro, se você começar a olhar toda essa mensagem, ele veio, ele morreu e ele ressuscitou. Agora ele quer ajudar a todos. Mas como ele pode ajudar a todos, Dudu? Se ele ressuscitou, ele está aqui em espírito de verdade. Ele pode ajudar sim. Quando você aceita Jesus na tua vida, há o mover de Deus sendo manifestado. Porque se depender de você, você continua do jeito que você é a vida toda. Fazendo mal, sendo um fofoqueiro, sendo um linguarudo, sendo um chato, um rancoroso, uma pessoa perversa. Quando você não aceita Jesus. Agora, quando você aceita Ele, você é renovado, você é transformado, você é modificado, você é mudado. Você começa a louvar a Deus, você começa a ir para a igreja, você começa a ler a Bíblia, você começa a ter uma vida diferente na presença do Senhor, querendo o bem ao próximo. Até mesmo aqueles que você um dia não gostava, começa a gostar, começa a conversar, começa a conviver, até passear, até trabalhar junto. Porque Jesus te transformou, te renovou. Tudo que é mal fica para trás. E você começa uma vida diferente na presença de Jesus. Porque Ele faz você assim. Homem de Deus, mensageiro da palavra de Deus. E com uma vida justa, digna. Você vai vivendo dia após dia. Não é qualquer mensagem, qualquer palavrinha, qualquer coisa que você escuta ou vê na televisão que vai abalar você. Porque hoje você já está arraizado. E com Jesus, e com Deus. Ele blinda o seu casamento, o seu relacionamento, a tua vida. E estar arraizado é a melhor coisa que você faz nos tempos de hoje. Você pode estar passando por luta, é comum, é normal. O próprio Jesus passou por lutas. Não só ele como pregadores, profetas, homens de Deus. Todos passaram por luta. Mas todos venceram? Venceram porque confiaram em Jesus, confiaram em Deus. E Jesus, Ele veio para salvar você. Jesus não veio para te deixar você rico. Como muitos acham que é isso. Ser rico, ser próspero, ter tudo. Não é assim. A salvação, ela vem quando você vai ao encontro de Jesus. Agora, se você quer ser muito próspero, quer ser muito abençoado, quer ser bem de vida, tem que trabalhar, tem que estudar, tem que fazer o melhor. E às vezes faz tudo isso, ainda não consegue, porque não tem uma direção de Deus. Faz tudo sem pensar, acaba dando sempre errado em tudo. Deus é sabedoria. E quando faz coisa pensada, tudo dá certo. E é bem verdade. É bem verdade isso. Eu não sou uma pessoa rica, não. Eu posso dizer que sou uma pessoa feliz, graças a Deus. Mas se eu fosse uma pessoa rica, eu nem no Japão estava. Não estava. A gente vem pro Japão para tentar sobreviver e ter uma vida melhor. Outro dia eu falei assim que eu era pobre, né? Meu amigo falou assim em mim: pobre é o diabo. Não, a gente não tem condições boas, né? Mas será que falar que é pobre é referência a ser o diabo? Eu acho que não. Existe uma classe social média, baixa e rica. Então acho que o pobre, ele enquadra nisso, né? Porque você é uma pessoa sem muitas condições, mas trabalha para ter o seu ganha-pão, para você viver. Eu acho que falar a palavra pobre não é um modo diabólico. Nem tudo podemos espiritualizar, né, mano? Palavras são palavras para pronunciar e as pessoas entender o mais rápido possível. Eu creio que seja assim. Mas de qualquer forma, aí um forte abraço, que Deus abençoe a todos vocês. E sempre examina essa mensagem que eu estou dizendo a vocês. Quem é Jesus e quem é Jesus na tua vida? O que Ele fez antes, o que Ele fez hoje e o que Ele vai fazer. É essa mensagem que eu deixo para vocês. Que Deus abençoe a todos. Amém. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos. Acontecerá. E vai acontecer?
porque Ele é santo, 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 poderoso e fiel, e é verdade. Fica na paz, que Deus abençoe a todos, amém, e espero vocês nos meus próximos vídeos. Valeu, tchau, gente, é nóis, salve, salve geral, top 10, a mensagem é anunciada todo dia, graças a Deus, adiós, Deus mío, oh my God. Welcome, hello, e aí, beleza? Como é que você tá? Tudo bem? Estamos aí, estamos junto nessa aí, sempre. Glória a Jesus, glória a Deus. Tu és santo, poderoso e fiel, Jesus. Aleluia, Jesus.